Bom dia, querido amigo. Bom dia, meu irmão. Graça e paz. Passando aqui para deixar mais um devocional. Nós estamos aí dando sequência na carta de Paulo a Tito. Estamos caminhando para a parte final da carta. E hoje nós vamos meditar, pensar um pouco no capítulo 3, verso 8. Aqui Paulo vai começar algumas orientações a Tito, no sentido de que ele deve, no ensino que ele deve focar, né? no ensino que ele deve manter-se firme, se dedicar, ensinar, preservar, e aquilo que ele deve evitar, né? Aquilo que não deve ganhar o seu coração, aquilo que não deve ganhar o seu tempo. Nós vamos ver primeiro no que Tito deve se dedicar, né? De confiar e transmitir a outros, e posteriormente nós veremos o que ele não deve fazer, com o que ele não deve se envolver. Vamos ler o verso 8 do capítulo 3 nessa manhã. Essa é uma afirmação digna de confiança e quero que você insista nesses ensinamentos para que todos os que creem em Deus se dediquem a fazer o bem. São ensinamentos bons e benéficos para todos. A quais ensinamentos Paulo está se referindo quando diz isso a Tito? Obviamente aos ensinamentos que ele ministrou acima. Quando ele fala do exemplo da misericórdia de Deus, como éramos no passado e como Deus nos alcançou, como Ele nos salvou, como essa salvação é pela graça, não é pelo que fazemos, né? Foi por causa da sua misericórdia, né, que Ele nos lavou, nos regenerou, nos trouxe a vida novamente pela ação do seu Espírito Santo. Foi por causa da sua generosidade, da sua misericórdia, que Ele derramou o Espírito sobre nós por meio de Cristo, que nos declarou justo, né? Fomos justificados e nos deu a esperança da vida eterna. É desses ensinamentos, esses pilares centrais do cristianismo que Paulo está falando, né? Dessas doutrinas essenciais da fé cristã, também conhecida como as doutrinas da graça. E aqui Paulo está dizendo, essa é uma afirmação digna de confiança. Meus queridos, se há algo digno de confiança, é a palavra de Deus. Se há alguém digno de confiança, é Deus. E sua palavra, ela é plenamente digna de confiança, pois ela não falha. Aqui nós temos um leque que poderíamos pensar, ampliar, como, por exemplo, a suficiência das Escrituras. O Salmo 19 nos fala justamente disso, da beleza, da suficiência, da inerrância, do poder, da Escritura. A Escritura, toda ela foi inspirada por Deus, como Paulo afirma a Timóteo. Então, e ela é apta, como o mesmo apóstolo diz, para o ensino, para a correção, ela é útil, né? A sua utilidade para o ensino, para a correção, para a admoestação, para a exortação. Então, observe que a Escritura, ela é infalível, ou seja, ela se cumprirá. Ela é inerrante, porque ela não erra, não há erros, não há falhas, embora alguns tentem interpretá-la ao seu bel prazer e encontrar erros e falhas, nós sabemos que Deus a preservou. Então essa palavra, ela é inerrante.
ela é suficiente. Porque por mais que as pessoas lutem e corram atrás de tecnologias, de inúmeras coisas para substituí-la, essa palavra se mostra suficiente. Ela é a palavra de Deus. Tudo o que nós necessitamos para a nossa vida nos é concedido pela Escritura, pela palavra de Deus. É o que Pedro nos afirma, como diz que por causa do seu divino poder, ou por meio do seu divino poder, nos têm sido concedidas ou doadas todas as coisas concernentes à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou. Ou seja, a Escritura é completa, meus irmãos. Tudo aquilo que precisamos, necessitamos, tudo aquilo que a nossa alma anseia se encontra na Escritura. Aí você pode pensar, mas a Escritura, escrita há tanto tempo, esta é a palavra de Deus. Ela jamais perde sua validade, jamais fica descontextualizada, jamais perde o seu vigor, o seu poder. A palavra de Deus, ela é poderosa, como o escritor de Hebreus nos diz, ela é mais cortante do que a espada de dois gumes, penetra no mais profundo do nosso ser. Ela é capaz de discernir medulas, discernir os pensamentos. O salmista diz que ela tem o poder de esquadrinhar a nossa vida e guiar a gente pelo caminho da justiça. Por isso que a nossa oração deve ser a oração do salmista. Perdão, a nossa oração deve ser orarmos como o salmista orou. Senhor, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Porque nós podemos ler, nós podemos conhecer, mas se o Espírito de Deus não desvendar os nossos olhos, nós não percebemos a maravilha da lei de Deus. Nós não conseguimos ter esse contato poderoso com a lei de Deus. Por isso que Paulo escreve a Tito dizendo: essa é uma afirmação digna de confiança. E quero que você insista nesses ensinamentos para que todos os que creem em Deus se dediquem a fazer o bem. Então nós temos aqui a palavra como a nossa regra de fé e prática. Não é só crer, mas este crer deve ganhar a nossa vida prática, nosso proceder. Então a Bíblia não é só um manual de doutrinas que alcança a nossa mente. Não, ela desce para o coração, e quando desce para o coração, automaticamente ganha a nossa vida prática. Nós começamos a viver aquilo a qual amamos e que cremos. Nós bem sabemos, porque Paulo nos diz isso, que os nossos conceitos são formados na mente. Depois eles descem para o coração e depois eles ganham a nossa vida prática. Quando Paulo ora no capítulo 12 de Romanos, ele não pede para que Deus transforme o coração por meio do conhecimento. Ele diz que a nossa mente é transformada por meio do conhecimento, para que depois, então, a gente experimente qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A transformação e a formação dos conceitos, elas são feitas ou ocorrem na nossa mente. Nós precisamos compreender, a nossa mente está envolvida nessa experiência cristã. E então Paulo diz a Tito: insista. Por isso nós jamais devemos desistir de ensinar a Escritura.
Nós sabemos que vivemos em uma época onde as pessoas não querem, estão vivendo do jeito que lhes agrada. A Escritura parece ser relegada a um plano secundário e muitos estão desanimando. Outros estão agregando práticas estranhas, métodos pragmáticos, místicos, sincréticos, estão agregando, unindo a Escritura para, segundo eles, torná-la mais relevante, torná-la mais aceitável. A palavra de Deus é suficiente, poderosa. Ela não precisa ser melhorada, adaptada de forma alguma. Ela precisa apenas ser pregada. Ela não precisa ser tornada palatável. Nós não precisamos fazer isso porque ela é perfeita, suficiente. Então nós devemos continuar a pregá-la com fidelidade, sem mercadejá-la, sem adulterá-la, sem sonegá-la ao povo, mas ministrá-la com fidelidade. O que o texto nos diz, ele diz, insista nesses ensinamentos. Devemos insistir, devemos persistir, devemos com perseverança ensiná-la. O nosso compromisso não é em converter as pessoas, no afã de ter igrejas grandes e com inúmeras pessoas, com muitas pessoas. Alguns têm que fazer manobras e concessões. O nosso papel não é converter pessoas. A nossa função é pregar o Evangelho, é viver o Evangelho, é testemunhar o Evangelho. A conversão é operada pelo Espírito de Deus, como nós bem vimos anteriormente. Ele diz, olha, insista nesses ensinamentos para que todos os que creem em Deus se dediquem a fazer o bem. Observe aqui que Paulo escrevendo a Tito, não isenta ninguém. Ele não isenta ninguém. Ele está dizendo que todos aqueles que creem devem viver, devem se dedicar, devem estar unidos, devem ser parceiros em fazer o bem, em evidenciar o Evangelho, em demonstrar o Evangelho, em testemunhar o Evangelho, em anunciar o Evangelho. O anúncio do Evangelho não é uma prerrogativa apenas de pastores, presbíteros e líderes. Todo cristão é chamado a evidenciar a sua fé ao Senhor a qual serve, a mostrar as evidências do Evangelho, a suficiência do Evangelho, a graça de Deus revelada no Evangelho, na pessoa de seu Filho. Essa dedicação em fazer o que é bom, essa dedicação em anunciar o Evangelho é sempre procedente do bom ensino. Sempre procedente do bom ensino. Por isso Paulo diz para Tito, insista, porque não é fácil perseverarmos, não é fácil a dedicação contínua, não é fácil. Por isso ele diz, olha, insista, persevere no ensino, persevere no ensino. Esses ensinamentos devem ser constantes, diários. Não se preocupe em repeti-los, pois Pedro vai dizer, eu não me canso de ensinar a vocês as mesmas coisas, porque isso é segurança para vocês. E se nós cremos que a palavra de Deus é poderosa, é suficiente, é inerrante, é infalível, nós devemos ensiná-la, crermos e constantemente voltarmos a ela, ministrarmos, sermos ministrados por ela,
sem a preocupação, será que vou falar sobre esse assunto novamente ou sobre aquilo novamente? Devemos ensinar toda a Escritura e constantemente, diariamente, paulatinamente. Ele diz aqui que nós devemos se dedicar a fazer o bem. Ele fala assim, são ensinamentos bons e benéficos para todos. Aqui está um ensino bom, benéfico, para todos, até mesmo para aquele que não foi regenerado, até mesmo aquele que observa as Escrituras e tem um padrão ético correto. A prática dessa palavra é bom. A pessoa pode até não ser salva, mas quando ela começa a observar esses princípios e aplicá-los em sua vida, você pode perceber que eticamente eles levam uma vida boa. Há pessoas que são bons pais, há pessoas que são bons empregados, há pessoas que são bons empresários, há pessoas que são pessoas aos olhos humanos boas eticamente. Elas não são regeneradas, elas não são convertidas, elas não foram alcançadas pela graça, mas elas têm uma boa conduta ética. Boa conduta ética. Isso é procedente dos ensinos da palavra. Agora, para o cristão, essa palavra, ela é boa e benéfica. Boa e benéfica. Porque ele não tira daqui apenas os seus princípios éticos, não é isso. O seu relacionamento com Deus é pautado nessa palavra. É pautado nesta palavra. Essa palavra vai mais além, ela não só dirige a sua vida ética, sua vida como procedimento nessa terra. Ela é o manual de relacionamento para com Deus. Ela é muito mais do que só princípios éticos. Essa palavra, ela nos conduz, como o salmista diz, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Para o cristão, esta palavra, ela é amável, ela é suficiente, ela é algo poderoso para as nossas vidas. Meus queridos, que Deus abençoe você nessa manhã, em nome do Senhor Jesus.